Vamos começar então? Podemos. Boa noite. O pessoal tá se sentando aí agora. Hoje é o primeiro dia do quarto curso de formação aqui da Defensoria Pública. Então a gente vai começar um pouco só falando sobre questões específicas da prova da Defensoria Pública, de como estudar, de como aproveitar o curso, de como fazer isso aqui. Agora a gente vai começar na primeira aula. Eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês, falar um pouco sobre a questão do estudo. E aí na segunda aula a gente vai entrar na matéria efetivamente hoje. Tá? Eu vou dar aula para vocês de direito tributário hoje, começar com direito tributário, e direito administrativo no próximo semestre. Eu vou dar as aulas agora em agosto, vou dividir com um colega, procurador de Estado, e no ano que vem eu vou dar as outras partes de direito administrativo. Bom, para começar então, meu nome é Rodrigo Grupp, eu sou defensor público desde 2017. Começo de 2017, eu fui aprovado no 7º concurso, que foi o concurso mais recente, agora está tendo o 8º. Então é o último concurso que teve resultado final, né? Eu sou defensor então desde, vou fazer 2 anos e meio agora, fez 2 anos e meio. Eu tenho experiência na Defensoria Pública com infância civil, infância infracional e direito penal. Hoje eu sou defensor em Osasco, eu tenho um cargo criminal em Osasco, sou titular lá. O que no fim das contas foi uma sorte grande na carreira, consegui trocar um cargo, porque a carreira tem uma situação de que todo mundo é muito jovem e os cargos da capital estão ocupados por gente jovem, então esses cargos não vão abrir por algum tempo. Então a perspectiva é ou a Grande São Paulo, ou o interior, ou se houver uma expansão de cargos na capital para serem ocupados esses novos cargos, ou cargos de itinerância, que são cargos que são de macro-regiões e estão cobrindo afastamentos pela região metropolitana. Então, eu sou de Osasco, né? Então eu consegui voltar para minha cidade e estou lá trabalhando já 1 ano e meio, mais ou menos, com o direito penal. Eu estou dando aula de tributário e de direito administrativo porque antes de ser defensor eu era assistente no Tribunal de Justiça, era assistente de uma juíza na Fazenda Pública. E antes disso, na Defensoria também, eu tinha sido estagiário na Fazenda Pública. Então eu tenho muito mais experiência de tempo de trabalho com Fazenda Pública, direito administrativo, do que com direito penal ou direito infracional, infância. Bom, o curso aqui de vocês é um curso colaborativo, é um curso que várias pessoas de várias áreas vêm dar aulas aqui interessantes. Ele tem aulas bastante interessantes, às vezes aulas que são muitíssimo importantes para a vida de vocês, para a vida profissional, mas talvez não tanto assim para o concurso, principalmente essas aulas muito especiais, ou essas aulas muito específicas, ou de alguém muito diferente. Parece que vai ter gente que, às vezes tem gente fora de São Paulo que venha dar aula, tem gente muito importante que vem dar aula aqui no curso também. Isso é interessante, é legal, vocês não podem perder, mas também tem que ter a dimensão das aulas do dia a dia, que essas aulas também são importantes para a prova. É importante também que vocês tenham algum tempo de estudo, algum tempo para estudar. Vocês precisam estudar por vocês mesmos. Só as aulas não é suficiente para que vocês consigam a aprovação no concurso, seja na Defensoria de São Paulo, seja em qualquer defensoria ou em outro concurso. De algum modo vocês têm que conciliar ou arrumar algum tempo, e eu sei que para muita gente é muito difícil, principalmente nas condições de trabalho, de família, cada um tem a sua própria condição e sabe como é para lidar, e o esforço que é para estar aqui, mas o ideal é que vocês consigam arrumar algum tempo de estudo. E o importante aqui é o seguinte, esse tempo de estudo não precisa ser tanto grande, ele precisa ser constante, ele precisa ser regular. Então é importante que vocês tenham algum tempo de estudo que seja sempre daquela forma. Se eu consigo estudar 1 hora por dia, eu vou estudar 1 hora por dia, todos os dias. Se eu consigo estudar só de sábado de manhã, 4 horas do sábado de manhã, eu vou estudar todo sábado de manhã, 4 horas. Eu preciso ter alguma regularidade e algum tempo de estudo. Porque se eu não conseguir ter o mínimo de regularidade, esse estudo acaba não conseguindo se construir ao longo do tempo. O estudo é uma corrida, é uma maratona. O concurso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Acho que vocês têm que ter em mente isso. Então você tem que conseguir correr num ritmo que você vai conseguir correr uma maratona. Não adianta você sair correndo e não dar conta daquilo. Então você sempre tem que estar correndo, sempre tem que estar no ritmo adequado, um ritmo que você consiga manter, mas sempre tem que estar ali constante, correndo, porque é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Bom, então eu vou começar contando a minha experiência para contar um pouco sobre o que eu enxergo como um método de estudo adequado para a Defensoria Pública, e acho que aí vocês vão conseguindo pensar no vocês mesmos. A verdade é que o estudo para o concurso é uma aventura solitária. Vocês vão perceber que vocês vão passar muitas horas sozinhos. O estudo é uma tarefa solitária, principalmente o estudo do direito. Vocês estudam sozinhos, ficam lendo. E de algum modo isso faz com que você acabe
tendo que lidar com circunstâncias próprias, próprias suas mesmo. Eu, por exemplo, só descobri que eu era muito ansioso quando eu estava estudando, que aí eu comecei a perceber o tamanho da minha ansiedade e como isso me atrapalhava. Antes disso eu não conseguia, nunca tinha nem tido problema com ansiedade antes, só fui perceber enquanto eu estava estudando. Então vocês vão, é uma tarefa de autoconhecimento, e vocês têm que conseguir ter autocrítica de saber no que você está dando certo, no que está dando errado, no que vocês podem melhorar, o que vocês não podem melhorar. E isso requer alguma maturidade para você se avaliar corretamente. É um erro comum do estudante, do pessoa que está estudando para concurso, não conseguir fazer uma autoavaliação correta sobre o seu desempenho, porque são essas autoavaliações durante o estudo que vão permitir você direcionar o caminho ou outro, que vão permitir você remodelar o seu método de estudo, que vão permitir você repensar o que você tem que estudar, o que você não tem que estudar. Então, acho que essa é uma questão importante. Vocês têm que tentar fazer sempre uma autocrítica de modo sincero, adequado, sem subestimar o desempenho de vocês, sem diminuir o que vocês são, mas sem também aumentar o que vocês são. Vocês têm que saber exatamente em que ponto do estudo vocês estão. Eu sou bom em execução de alimentos, mas eu não sei nada sobre ação monitória. Então eu preciso estudar ação monitória. Eu posso estudar um pouco menos alimentos. Eu sei muito sobre processo penal, processo de conhecimento, não sei nada de execução penal. Então eu preciso estudar um pouco mais de execução penal. Isso é o tipo de coisa que vocês precisam fazer uma avaliação sincera de vocês mesmos e uma avaliação concreta, para você poder direcionar o estudo e saber o que precisa melhorar. Geralmente esse tipo de avaliação é uma avaliação que vem muito mais facilmente com a realização de simulado, com a realização de provas anteriores, porque isso é objetivo, ele escancara o que você não sabe. Parece que você sabe, mas na verdade você tinha aquilo, não sabia, ou às vezes você fala, pô, não sei nada daquilo, vai na prova e acerta todas as questões, fala, pô, isso aqui eu sei, tá tudo bem, eu sei fazer, é bom, eu tô com um desempenho bom, eu tô melhor do que eu pensava. Isso às vezes acontece também. Acontece tanto de se surpreender negativamente quanto surpreender positivamente. A verdade é que aí você tem que perceber que talvez a sua autoavaliação não seja uma avaliação tão apurada, tão exata. E isso é um exercício também que o tempo faz com que vocês entendam. Bom, então eu ia falar sobre o meu caso. Eu me formei em 2012 e no ano que eu me formei eu prestei o 5º concurso. Eu lembro que eu fiz a OAB em março, a prova em maio. E eu não passei para a segunda fase por 2 pontos. Eu estudei muito pouco, eu já era estagiário na defensoria, eu tinha estudado pouco para aquela prova, tinha lido um caderno mais ou menos, e não passei por 2 pontos, aquilo me deixou bastante machucado, né? Porque é morrer na praia, né? Às vezes é melhor você não passar por 20 do que não passar por 2. Você não passou igual, mas, porra, tava ali tão perto. E aí, o ano seguinte, eu me dediquei a estudar, ainda naquele momento não precisava dos 3 anos, e eu comecei a estudar e fiz o 6º concurso, que foi no ano seguinte. Então teve uma prova em 2012 e uma prova em 2013. E eu não passei por 3 pontos. E aí aquilo lá foi um momento de repensar as coisas que eu estava fazendo. Então eu comecei a observar várias coisas. Primeiro, eu comecei a colocar muitas coisas na minha vida para depois do concurso. Eu só vou... Eu já era escrevente no tribunal, então eu já trabalhava, tinha um cargo concursado, já tinha um salário bastante razoável, porque o salário de escrevente não é um salário baixo, né, no estado, vocês sabem disso. E eu comecei a pensar, tipo, olha, eu só vou fazer o casamento, naquela época eu estava para casar, só vou fazer o casamento depois que eu passar no concurso, eu só vou comprar apartamento depois que eu passar no concurso, eu só vou eu vou viajar depois que eu passar no concurso, eu vou trocar de carro depois que eu passar no concurso, eu vou ter filho depois que eu passar no concurso. Tudo virou o concurso. Eu comecei a perceber que aquilo me deixava super ansioso. Então eu acho que o concurso, e algumas pessoas, principalmente quem é mais novo, faz isso, ele é uma parte da vida, mas ele não é a vida. Ele não pode ser o objetivo central da vida. Ele faz parte daquilo, você tem que viver a vida ao mesmo tempo que o concurso vai acontecendo. Eu percebi isso depois, quando eu percebi o quanto eu estava ansioso naquela prova, quanto aquilo tinha me feito mal, que o concurso é uma etapa, ou é um elemento, acontece na vida, mas ele não pode ser central. Quanto mais central ele for, mais carga e peso ele traz para a vida de vocês. A vida corre enquanto você estuda para o concurso. E as coisas correr juntos, e não uma coisa ficar parada e outra coisa ficar andando. Outra coisa que eu percebi é que o meu método de estudo estava errado. Na verdade eu percebi uma coisa, eu percebi então que eu tinha uma questão emocional, que era lidar com a minha ansiedade, e tinha que tentar reduzir questões que me deixavam ansiosos, e outra coisa era uma questão de conhecimento. Então faltava primeiro, acho que faltava conhecimento básico, faltava coisa que eu precisava ler mesmo, doutrina, eu voltei para ler doutrina depois disso.
e faltava ter um método de estudo melhor. E aí o que eu fazia de errado? Eu estudava o seguinte, eu montei um esquema que eu estudava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu não estudava de domingo. Aí eu estudava assim, de manhã eu estudava uma coisa, então de manhã e de tarde. Manhã, tarde. Porra, a minha letra já é feia quando eu escrevo reto, assim, fica uma bosta. Aí eu estudava, sei lá, matéria penal e civil. Estudava constitucional, tá. Aí aqui eu estudava administrativo e tributário. E aqui eu estudava filosofia. Eu dividi as outras matérias nesse período. Então eu consegui estudar 2 horas de manhã e 2 horas à noite. O que aconteceu? Eu, obviamente, não estudava administrativo e tributário nem filosofia. Porque sextou. Eu sempre tinha uma coisa mais interessante para fazer na sexta. Eu ia beber e não estudava porra nenhuma. Eu fui mal administrativo e tributário. É a melhor matéria que eu tinha. Eu trabalhava com aquilo. É a matéria que eu sabia melhor. E eu fui muito mal na prova. Acertei 2 questões, que era o mínimo. 3, na verdade. Filosofia, eu ainda tinha lido os livros, porque eu li os livros no trem, quando eu trabalhava, eu morava em Osasco, trabalhava aqui no centro, mas eu também não estudava direito. Então, eu percebi que o esquema de estudo estava errado. Ele tinha uma falha. Algumas matérias eu não estudava nunca. Segunda de manhã era super difícil de acordar para estudar, então a matéria de segunda de manhã ficava prejudicada. Se acontecesse uma emergência no trabalho, acontecesse algum problema, eu tivesse que ter algum compromisso, eu perdia aquele dia de estudo, eu só ia estudar aquela matéria de novo na outra semana. Então o que eu fiz? Na verdade, inclusive foi uma amiga minha que deu a sugestão. Eu criei uma numeração. Então eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, ó. Cada matéria era um número. E aí eu estudava, no período que eu pudesse estudar, o número da matéria. Então aqui, em vez de eu estudar penal, eu estudava matéria 1. Aqui é matéria 2. Ah, eu não consegui estudar nesse dia. Aqui eu estudava 3. Ah, aqui eu consegui estudar 4, mas aqui não. Então eu estudava 5 aqui. Entenderam? Eu ia pulando o dia. Por quê? Porque assim não ficava longe. E assim eu intercalava os dias e não perdia um dia. Se eu perdesse sexta-feira à noite, que eu fosse sair com alguém, eu ia estudar outra matéria no próximo dia. Não ia que eu ia ficar aquela matéria sem estudar. Eu não ia ficar prejudicado. Tem outra coisa importante. Vocês precisam entender, vocês precisam ser profissionais da prova. Você é um professor do curso para vestibular que dizia isso. Vocês precisam ser profissionais da prova. Vocês precisam entender, por exemplo, que a matéria de ECA é mais curta que a matéria de direito civil. Então você tem 8 questões na primeira fase. 2 questões na segunda fase. A prova oral tem os mesmos 15 minutos. Eu preciso me dedicar mais a uma prova que tem menos conteúdo. Princípios institucionais tem as mesmas 8 questões de direito civil. Eu consigo muito mais me aprofundar e cobrir todo o edital de princípios do que de direito civil. Eu preciso acertar 45, 48 questões. Na verdade, agora foi um pouco mais, a última nota de 52, né? Eu preciso acertar 50 questões, sei lá, preciso tirar 6 na prova, como média. Se eu fizer 60% da prova, eu passo na prova tranquilamente. É muito mais fácil eu fazer e garantir mais pontos nas matérias que têm um conteúdo mais curto do que nas matérias que têm um conteúdo mais longo. Quando eu estudo desse jeito, eu dou mais preponderância para as matérias com conteúdo mais curto. Porque eu estou dividindo o meu tempo em parcelas iguais para matérias que têm conteúdos diferentes. Vocês entenderam a questão aqui envolvida? Então eu estou dando mais valor para aquelas matérias que têm conteúdo mais curto. Eu percebi que acontecia, por exemplo, o seguinte, um dado momento no meu estudo eu já tinha avançado mais, eu estudava para um caderno de um amigo que me emprestou o caderno. E eu relia e relia muito mais vezes o caderno de princípios institucionais do que eu conseguia ler e reler o caderno de civil. Porque o caderno de civil tinha lá as suas 600 páginas. E o caderno de princípios tinha 100. Então, eu conseguia ler e reler aquilo. No fim das contas, você está muito mais preparado. E é uma questão de estratégia de prova. Eu preciso estudar mais aquilo que é mais curto. Porque eu vou ter mais chance de acertar as 8 questões do que se eu ter que cobrir toda a questão de civil. Além de que, civil vocês estudaram muito mais na faculdade, ou tem alguma experiência no trabalho no dia a dia, do que princípios institucionais, ou filosofia, ou direitos humanos, ou ECA, que são matérias que em geral não se estuda na faculdade. Então tem essa questão relevante
que é preciso pensar principalmente nos momentos anteriores à prova, naquele estudo de reta final. Então isso aqui é uma estratégia que eu sugiro para vocês, de colocar um número, dar um número ou um símbolo, qualquer coisa que seja, ranquear as matérias e estudar por essa sequência, não por ter o dia certo. Tá? Porque aí se você, por algum motivo, olha, tive uma emergência no trabalho, tive que chegar mais cedo, tive um problema com meu filho, tive que levar no médico, tive uma questão qualquer com a minha mãe, não consegui resolver, eu posso, aquele dia eu não estudei e no outro dia eu estudo aquela matéria. Acho que é importante estabelecer isso aqui. Porque todo mundo tem emergência, às vezes não consegue estudar, tem um dia que é pior, um dia que é melhor, eu tenho o rodízio do carro no dia tal, então eu preciso sair mais cedo para ir para trabalhar. Isso acontece, é da vida e segue o jogo. Mas assim, pelo menos, vocês não perdem uma semana inteira sem estudar aquela matéria. Ou, às vezes, mais de uma semana sem estudar aquela matéria. Segundo ponto é o seguinte. Estudar é uma tarefa solitária, difícil e dura. E, provavelmente, vocês vão ter dias que não rende porra nenhuma. Parece que você lê e não lê nada. Eu lembro que tinha dias que eu conseguia ler, tipo, 20 páginas e tinha dias que eu lia 150 no mesmo tempo. Então, sim, você tem dias que você não consegue. E tá tudo bem. É assim que é. Para todo mundo é assim. Tem gente que fala que estuda não sei quantas horas, é mentira, não existe isso. As pessoas não são assim. Todo mundo tem essas dificuldades, todo mundo tem esse dia ruim, todo mundo tem a noite que dorme mal, todo mundo tem o dia que brigou com a mulher, todo mundo tem o dia que deu alguma coisa errada no trabalho, que não vai conseguir se concentrar, que vai tá ruim. O ideal é que vocês não deixem isso acontecer por muitos dias seguidos. Porque depois, para você entrar no ritmo de novo, é meio complicado. Então, se você parar muito tempo, é complicado. Então, o ideal é que vocês não parem muitos dias, tentar não deixar virar uma semana sem estudar, porque depois vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais tempo você para, mais tempo é difícil de pegar o ritmo de volta. Mas dias em que não rende nada, dias em que não dá para estudar, dias em que você se esforça e mesmo assim não consegue, são normais. É assim que a vida é assim que as coisas são. Eu, no começo, me sentia culpado por esses dias, me sentia mal. Depois comecei a perceber que não tinha o que fazer. Tem dia que eu rendo muito, tem dia que eu não rendo nada, tem dia que eu li um monte, tem dia que eu não lia nada, tem dia que a série do Netflix eu sempre assistia um capítulo a mais, e aí ficava na cama, enrolava. Mas, as coisas vão seguindo dessa forma. Sobre estudar para o concurso? Concurso tem mais de uma fase. O concurso tem uma fase de questões alternativas, uma fase de questão escrita, uma fase de questão oral. O erro comum de quem estuda para concurso é estudar para a fase alternativa, porque ela é a primeira fase, ela é a primeira barreira. Mas não adianta nada você passar na fase alternativa e não passar na fase dissertativa. Não adianta nada você passar na fase alternativa e dissertativa e não sabe nada na prova oral, ou não conseguir passar da prova oral. O seu objetivo não é ser aprovado numa fase, é ser aprovado no concurso. Então, vocês têm que pensar que agora, que é uma etapa de estudo que vocês estão começando, iniciando, não sei quantos estão começando efetivamente, quantos já estudavam antes, vocês estão construindo um estudo para o concurso, não para a primeira fase. Quando vocês vão estudar para a primeira fase? Especificamente para a primeira fase, quando sair o edital. Quando sair o edital, aí sim vocês vão direcionar o estudo para cada fase. Porque vocês vão ter aí 45 dias, mais ou menos, entre o edital e a prova da primeira fase. Depois vão ter mais ou menos um mês e meio para a prova da segunda fase. Depois vão ter mais aí um tempão para a prova oral. É nesse momento que vocês vão dedicar o estudo específico para cada concurso, para cada etapa do concurso. E como é que é o estudo específico para cada etapa do concurso? Bom, para a primeira etapa, quando você sair o edital, é responder questões e lei seca. Então eu vou ter que estudar lei seca e vou ter que responder questões e testar questões. Quanto à lei seca, que é um pouco importante falar, quando eu fui fazer me preparar nessa fase do concurso, eu fiz um curso reta final, tirei férias do trabalho, e aí preparei uma lista de leis do edital. Leis que caíram no edital. É óbvio que eu não ia ler o Código Civil, mas a Constituição eu ia ler, mas não ia ler o Código Civil, não o Código Penal, porque são muito grandes. Mas a Lei da Defensoria tem várias leis pequenininhas que são importantes. Lei do SINASE, Lei de Resíduos Sólidos, várias leis ambientais, algumas leis de direito civil, tem várias, o edital é cheio de truque, né? Tem várias leizinhas pequenas, a própria VEC, a LEP, né? A Lei de Execuções Penais, tem várias leis que são importantes, que estão no edital, que eu fiz uma tabela e fui riscando as leis que eu ia lendo. Então, quando saiu o edital, eu me preparei desse jeito, acho que é importante, a gente pode fazer isso coletivamente quando sair o próximo edital, separar as leis
para ver o que vai ser necessário ler para a prova. Além disso, uma outra coisa que eu fiz que foi muito interessante, e aí na parte de questões, foi fazer simulados comigo mesmo, na minha casa. Então, a prova da defensoria normalmente é no domingo de manhã. Ou as últimas provas foram no domingo de manhã. Existe a questão que eu falei para vocês sobre ser profissional da prova. Eu sou um retardado, vocês vão descobrir aos poucos que o negócio é loucura. Eu não me aprovaria no psicotécnico. Então eu comecei a perceber o seguinte. Se a prova é domingo de manhã, eu preciso fazer o simulado domingo de manhã. Então eu peguei as provas do terceiro, quarto, quinto e sexto concursos, que era o meu, era do sétimo. E peguei o sétimo, então era o terceiro, quarto, quinto e sexto, 4 finais de semana. E o quinto final de semana era a prova do concurso. Eu contei 4 finais de semana antes e fui fazendo todos os domingos, de manhã, às 9 horas, a prova. Então comecei com o terceiro concurso, depois com o quarto concurso, depois com o quinto concurso, depois com o sexto concurso, depois a prova do sétimo. O que eu comecei a perceber? Se eu tomava muito café, o que acontecia? Se eu comia chocolate, o que acontecia? Se eu comia fruta, o que acontecia? Se eu tomava muita água, o que acontecia? Eu comecei a perceber que se eu tomava muita água, eu ia muitas vezes no banheiro, então não podia perder tanto tempo, eu tinha que tomar menos água. Chocolate me dá sono, fruta não, então eu levava fruta em vez de chocolate. Eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Para uma pessoa ansiosa, qualquer coisa é coisa. Então eu comecei a observar todos esses aspectos para mim. Que hora que eu tinha que dormir no dia anterior, se eu podia tomar uma taça de vinho ou não no dia anterior para dar uma relaxada, se era melhor comer coisa mais leve ou mais pesada, tudo. Mas eu estou falando, eu sou um retardado. Então eu comecei a perceber todas as coisas que envolviam o dia anterior e o dia amanhã da prova. Mas eu consegui fazer isso porque eu comecei a fazer as provas. Mas isso também tem essa questão loucura de me observar e de tentar entender, de otimizar os meus comportamentos, mas também tinha a questão da prova mesmo. Pescoço. Pescoço dói pra caramba. Vocês já fizeram 4 horas de prova? Dói pra caramba o pescoço. Dói a mão. A prova escrita, parece que a mão vai cair. A gente não escreve mais. A gente digita só. Esse é um ponto que eu vou falar na próxima prova. A gente só digita, não escreve. Parece que a mão vai cair, assim. Será que parece que a mão vai cair no chão quando você acaba de escrever? É difícil, assim. São coisas que a gente não está preparado, não pensa antes da prova, mas faz diferença. Manter o nível de atenção. Conseguir lidar com a dor no pescoço, saber como é que eu tenho que ficar, uma postura, a mão doer menos, e manter o nível de atenção, assim. Isso é uma questão muito importante, muito relevante. Todo mundo tem um desempenho na prova que é um desempenho em curva. É mais ou menos o seguinte. Você começa aqui, esse é o seu desempenho. Então você começa, tá nervoso e tal, depois você vai aquecendo e melhora. Aí você cansa e piora. Então isso aqui é o seu ótimo, né? É o ótimo. Isso aqui é bom. Isso aqui é ruim. Qual que é o seu desafio na preparação para uma prova qualquer? É aumentar esse tempo de ótimo. Quanto mais tempo de ótimo eu tenho, melhor vai ser meu desempenho. E uma questão de cansaço. Você está cansado. Quanto mais você se exercita, quanto mais você estuda, quanto mais você treina para a prova, quanto mais você fica horas não tendo atenção, maior você consegue que seu cérebro permaneça com um nível de atenção alto. Então, para você expandir, para você aumentar esse espaço do ótimo, você precisa exercitar, precisa fazer prova, precisa fazer questão. É o único jeito de você fazer isso. É por isso que não é suficiente só a aula. Porque você precisa treinar também, mas você precisa entender que você precisa aumentar esse espaço em que você é melhor. E é por isso também, se vocês forem pensar, que não faz sentido você no final da prova rever questão e mudar a resposta. Porque o cérebro de vocês no final da prova nunca é melhor que o cérebro de vocês no começo ou no meio. E aqui eu estou comparando vocês com vocês mesmos. Cada um com si mesmo. Não é você com o outro. É o seu cérebro cansado no final da prova, esgotado de pensar, contra o seu cérebro que está começando a pensar. O seu cérebro que está aquecido no melhor momento dele. Vocês vão começar a perceber que isso acontece. Assim. Eu percebi exatamente o momento em que eu estava on fire, assim, tava... Agora eu vou fazer as coisas. E o momento em que, fudeu, já não consigo mais fazer nada, deixa pra lá, vambora.
Eu percebia claramente, assim, eu comecei a perceber claramente o momento em que eu ficava cansado, esgotado, que aí já não era, meu cérebro já era um patê e já não conseguia resolver mais nada. Então, assim, essa é uma questão que vocês têm que exercitar, porque isso aqui é meio que biológico, assim. Quanto mais você se exercita, mais você pratica, mais você consegue ter horas de atenção no seu melhor desempenho. Então, isso é uma questão que vocês têm que exercitar pensando nisso também. Então, falei aqui um pouco sobre a questão de estudar para a primeira fase. E aí, então, primeira fase, o estudo tentando recapitular, que eu saí um pouco, dei uma viajada. Recapitulando, então, estava falando sobre como é o estudo para cada uma das fases do concurso. Então, para a primeira fase do concurso, a gente falou sobre lei seca, de montar a coletânea de leis e de praticar com questões, e aí eu comecei a falar sobre fazer os simulados em casa mesmo com as provas anteriores da defensoria. O ideal é simular tanto o tempo de prova, quanto as condições de prova, manter em silêncio, desligar o telefone celular, tentar manter sem comunicação externa para poder simular aquela situação de prova. Nem sempre isso é possível, principalmente quem tem criança em casa. É meio impossível manter isolado, mas é uma tentativa, eu acho que vale a pena, porque vai preparando vocês para a situação do dia da prova. Por mais que pareça que é bobo, não é. Faz diferença. Quanto mais você se conhece, quanto mais detalhes você sabe sobre o seu desempenho, como você funciona, melhor é. Para a segunda fase, aí vocês vão ter um outro momento para fazer isso, é muito importante a questão de escrever. A gente está muito acostumado a fazer prova de alternativa e está muito acostumado a digitar. Essa é uma questão impressionante, assim. Quando eu cheguei na segunda fase e comecei a escrever, eu percebia que a minha letra era horrorosa. Mais do que ela hoje. E olha que ela é feia. Ela era muito difícil escrever. Eu tinha dificuldade de escrever, assim. Meio que você tinha que reaprender a questão de coordenação motora. Fazia muito tempo que eu não escrevia coisas longas à mão. E só digitava, ou sei lá, assinava meu nome, escrevia data, alguma coisa pequena. Mas escrever um longo texto à mão, fazia tempo que eu não fazia. Então o que eu comecei a fazer eu anotava as aulas e respondia todas as questões possíveis à mão. No curso tinha simulados, no curso que eu fazia tinha alguns simulados, eu podia fazer digitado, eu podia fazer à mão. Tinha gente que preferia digitar, eu fiz tudo que deu à mão, escrevi o máximo possível à mão, porque essa era uma questão que eu percebi ali. Lá, nesse momento, é o momento que vocês vão estudar mais profundamente quem são os examinadores, o que eles escreveram, é a hora de ler tese de mestrado do examinador, tese de doutorado do examinador, para saber o que o cara pensa, porque é a hora em que você vai ter que desenvolver e ter um jogo de cintura para tentar entender não só a questão, mas que resposta a pessoa espera daquela questão. Então, por exemplo, na minha prova tinha uma questão do Patrick, que era examinador de direito penal, perguntando sobre a questão dos mandamentos de criminalização dos tratados de direitos humanos. E ele estava fazendo uma questão, e eu lembro que eu não consegui entender exatamente o que ele queria. Porque eu consigo pensar que determinar num tratado de combate à discriminação racial, determinar a criminalização do racismo, seja uma tentativa de proteger direitos humanos. Mas ele está querendo uma visão crítica da questão sobre mandar criminalizar uma conduta. Que é um debate da criminologia que ressurgiu, por exemplo, com a questão da criminalização da homofobia pelo STF. Tem gente que fala, olha, o pleito faz todo sentido, mas criminalizar pelo STF está errado. Ou criminalizar em abstrato está errado. Quanto mais crime, mais violação de direitos humanos. Então tinha um debate ali que você precisava entender quem era o examinador para entender o que ele queria daquela resposta. Ele não queria um elogio dos mandados de criminalização dos tratados de direitos humanos. Ele queria esse debate, essa questão crítica, de que é um tratado que visa proteger direitos humanos, que determina a imposição de uma pena que, na prática, viola direitos humanos. Eu lembro que eu tive dificuldade de entender isso, eu só entendi isso depois. No dia da prova eu não consegui entender. Inclusive, essa questão tinha uma nota baixa nesse ponto. Mas é o ponto em que vocês têm que entender a visão do examinador para conseguir entender o que ele espera de vocês na resposta. Então aqui é o momento em que vocês vão ser meio stalker, assim, tentar descobrir o que ele pensa, o que ele faz, o que ele come, onde vive, com quem sai, se bebe, se não bebe, que time torce. É hora de tentar entender um pouco da história da pessoa, quem foi o orientador do mestrado do cara. É hora de tentar entender um pouco mais sobre o que ele pensa, porque quanto mais você entende o que a pessoa pensa, mais fácil é de lidar com as perguntas. E por isso que não faz tanto sentido estar para a segunda fase agora. Porque vocês não sabem quem vão ser os examinadores. Vocês não sabem qual vai ser o edital.
E isso é uma questão muito relevante para o estudo para a segunda fase. A prova oral, o estudo para a prova oral, é um estudo que demanda treino. A gente é treinado para fazer respostas escritas ou alternativas durante todo o curso da nossa faculdade. E nossa experiência profissional é uma experiência de linguagem escrita. A gente peticiona. Quase ninguém efetivamente faz debates orais no criminal. Ou o cara leva o pendrive e coloca lá no computador do escrevente, ou ele converte memoriais, ou leva alguma coisa semi-pronta e lê. Dificilmente as pessoas fazem efetivamente debates orais. Porque a linguagem oralizada formal é uma linguagem difícil. E não é simples de você conseguir traduzir um raciocínio formalizado numa fala. Não é um negócio simples de fazer. Então, eu percebi assim, que eu tinha muita dificuldade de começar a construir uma resposta de modo lógico a partir de uma resposta oral. E o que a gente fazia era treinar. Como chega esse ponto da prova, não existe mais uma competição entre candidatos, porque todo mundo que fizer o mínimo passa. Existe uma colaboração, pelo menos na turma do sétimo, uma colaboração muito interessante da gente se reunir e ficar fazendo questões um para o outro. A gente ficava trocando questões. E isso era muito interessante porque nos permitia remodelar o cérebro para dar respostas para isso. Então a gente percebeu, por exemplo, que você sabia a resposta daquilo. Eu pergunto uma coisa para você sabe a resposta? Mas você não conseguia fundamentar. Então se alguém perguntar para vocês agora, olha, quais são os requisitos para a progressão de regime? Você vai ter que pensar, talvez você se embanane para responder, mas se fosse uma resposta escrita, você respondia rapidinho. Mas se você tiver que explicar o que é cada coisa, talvez você tenha dificuldade, não consiga, se embanane, fique com vergonha, fale um monte de tipo. Tem um monte de coisas dessa forma na sua resposta e ela não seja uma resposta satisfatória. Então, nesse ponto específico da prova, você já passou por 2 fases, você já está na fase oral, você já sabe a matéria, você já estudou pra caramba, não é mais a hora de estudar a matéria, é a hora de estudar como responder. E aí você vai revisando aos poucos as coisas como elas foram elaboradas. Os pontos do edital, na verdade. Né? Você vai relembrando os pontos do edital à medida que você vai respondendo, porque você está sempre tendo perguntas e respostas. Então aqui eu fecho um apanhado sobre como estudar para cada uma das fases da prova. É claro que quando chegar o momento de estudar para as próximas fases, ou chegar o momento, a gente vai dar um apoio específico, vai dar noções melhores, vai falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas etapas, de como estudar para cada uma delas. Mas aqui é um apanhado geral. E aí, como é que vocês estudam para o concurso como um todo? Aí eu acho que a gente volta para uma questão sobre um pouco de autocrítica e um pouco de visão crítica sobre si mesmo. O que eu preciso voltar para a doutrina? Eu preciso pegar uma doutrina alinhada com os ideais da Defensoria Pública. Não adianta eu estudar penal pelo CAPES. Não faz sentido. Acho que não faz sentido em geral, mas eu jamais falaria isso se eu estivesse sendo gravado. Não adianta, não faz muito sentido. A gente tem que estudar pelo Zaffaroni, pelo Valois nas questões de execução, pelo Ruig. Tem várias pessoas que a gente tem que estudar, tem que estar um pensamento mais alinhado com a Defensoria. Para o direito administrativo tem que ser o Celso Antônio, constitucional tem que ser a gente mais perto, mais próxima da Defensoria Pública. O Pedro Lenz é um livro bom, mas tem que ter um filtro de olhar de Defensoria Pública. Então cada matéria tem que ter uma doutrina mais alinhada com a ideia de Defensoria Pública. Porque o concurso tem um viés ideológico significativo. Vocês sabem, provavelmente já viram outras provas, a prova da Defensoria faz um corte mais ideológico. Ela busca fazer isso claramente. E ela tem um perfil diferente da prova da magistratura e do MP. Então, para vocês terem uma ideia do perfil e de como o estudo é diferente, de novo eu vou retomar uma experiência minha. No mesmo ano eu fiz a prova da magistratura, do MP e da Defensoria. Então eu estava estudando para a Defensoria, porque eu queria ser defensor, mas eu estava estudando há quase 3 anos já. Porque o 7º concurso foi em 2015 e eu estava estudando lá desde 2012. Eu não passei por muitos pontos na prova da magistratura, não passei por muitos pontos na prova do MP e passei com 60 pontos na prova da Defensoria, quando a nota de corte foi 45. Então, para vocês verem como era o mesmo candidato, com provas de perfis diferentes, que exigiam conhecimentos diferentes.
Então eu tinha os conhecimentos necessários para a prova da Defensoria Pública, não tinha para a prova da Magistratura e não tinha para a prova da MP. Eu precisava estudar de outra forma. O que significa que a prova da Defensoria requer um estudo específico, requer um estudo próprio. Tem coisas que só caem na prova da Defensoria. Por exemplo, direito da criança e adolescente, na prova no MP, cai só ECA. Só o ECA. Na Defensoria Pública cai Lei do SINASE, cai diretrizes de READ, cai as regras de Bangkok, cai um monte de coisa. Um monte de outras legislações que não passa nem perto da prova da Magistratura do MP. Por quê? Porque a gente tem que dar soluções criativas para os problemas. O sistema funciona como ele funciona. Vocês vão ter essa visão crítica muito forte aqui. A Defensoria tem essa visão crítica de que o sistema está lá para continuar rodando. Está tentando entrar nessa engrenagem e criar situações novas, criar soluções diferentes, criar novos problemas para o sistema. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla sobre todas as coisas. A prova da Defensoria acaba sendo mais difícil, com um perfil ideológico mais claro, e com conhecimentos, exige conhecimentos mais próprios. Então, ela demanda um estudo específico. Se vocês querem defensoria, vocês vão ter que estudar para a defensoria. Se vocês querem passar em um concurso, aí é outro tipo de estudo. Então, o ideal é que vocês estudem e aí é uma avaliação própria de cada um de vocês. Vocês precisam estudar mais doutrina? Ou é uma matéria que vocês têm mais familiaridade, trabalham, gostavam, estudavam bastante, tinham um professor bom na faculdade? Se vocês precisam estudar mais por doutrina, agora é a hora de começar a pegar um livro bom de doutrina e construir um bom caderno com as aulas consideradas aqui. Depois que vocês tiverem um bom caderno e terem estudado a doutrina, vocês vão sempre refazer o caderno de vocês. Sempre reformular o caderno de vocês. Aumentar, colocar jurisprudências novas, colocar novos entendimentos, colocar novas discussões, coisas que vocês vão enriquecendo o caderno de vocês e vocês vão lendo e revisando. Lendo e revisando. É assim que é o estudo. O estudo é uma questão de sedimentar conhecimento. Ele é o conhecimento que vai sendo adquirido aos poucos. Então, depois de um momento em que você constrói aquele conhecimento que acumula primitivamente um conhecimento mais aberto, mais amplo de doutrina, um conhecimento mais doutrinário, passa um momento em que vocês precisam agora fixar esse conhecimento. E aí significa ler e reler cadernos, ler e reler as anotações, até que chegue o dia da prova. Esse é o momento que eu chamava de treino de estudo de cruzeiro. Você está viajando lá, que aí você tem que ter uma velocidade que você consegue, um ritmo que você consegue, porque é esse estudo que vai fazer você fixar a matéria. É esse estudo que vai fazer você conseguir ter consolidado um conhecimento quando tiver que lá na frente revisar, correndo no pique da loucura para a prova, porque depois do edital é loucura. Isso é importante. Saiu o edital, loucura. Que aí tem que estudar que nem retardado. 250 horas por dia quando dá. Antes disso, vocês têm que manter um ritmo que vocês conseguem manter. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia, depois eu consegui me organizar e estudar só de manhã, porque eu consegui entrar mais tarde no trabalho e sair mais tarde do trabalho. E aí antes eu acordava às 6, começava a estudar, não sei o quê, estudava lá de manhã, tomava café e tal, não sei o quê, saía às 11 pro trabalho. Aí eu comecei a querer acordar às 5h30. Eu consegui acordar às 5h30 uns 4, 5 meses. Depois eu não conseguia mais acordar. Eu falei, o que adianta? Eu não vou conseguir estudar um ano assim. Eu não vou conseguir estudar 2 anos assim. Eu preciso acordar num horário decente. Então eu lembro que eu comecei acordando às 6, por um tempo acordei às 5h30. No último ano, os últimos meses antes da prova, eu estava acordando às 7. Eu não conseguia mais acordar às 6 para estudar. Porque eu acordava, começava a ler, dormia. Aí não adianta nada. E esse é um ponto importante também para vocês. Descanso é importante. Vocês têm que ter um tempo reservado para descanso. Eu não, por exemplo, nenhum dos meus esquemas de estudo eu estudava de sábado, ou eu estudava de domingo. Porque eu achava que eu precisava ter um dia para fazer nada, para ir no cinema, para ficar vendo Faustão, para qualquer coisa. Precisava ficar um dia para ficar batendo papo, para ter um dia para nada. Porque você precisa ter um dia para nada para conseguir dar conta da semana seguinte. Você precisa ter um dia para ficar com a sua família, você precisa ter um dia para ficar com seus amigos. Você precisa ter pelo menos um dia de descanso, porque o seu cérebro precisa de descanso. Precisa dormir umas horas específicas, precisa descansar. Quando eu falo que é loucura depois do digital, é porque aí o tempo de descanso diminui bastante. Ele precisa desistir ainda, mas aí chegou a hora de fazer aquele esforço final, daquela corrida final, porque agora está na hora de estudar especificamente. Mas antes disso, você não pode queimar a largada. Tem um negócio que eles chamam em luta, que usam a expressão em inglês, que é overtraining.
que é treinar demais. Então, às vezes, o cara tá treinando para luta e ele treina tanto naqueles últimos 15 dias que chega na luta ele tá cansado. E ele perde a luta porque ele tá cansado. O cara tem mais força, tem mais técnica, é melhor que o outro lutador, mas ele treinou tanto que ele cansou. Vocês têm que imaginar que vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês não podem queimar tanto a energia de vocês e a ponto de chegar no dia da prova e não conseguir desempenhar os melhores de vocês, porque vocês estão cansados demais. Então tem que, pelo menos eu acho que tem que pensar nessas coisas. Porque esse tipo de coisa faz com que você planeje melhor o seu reta final, a sua semana, o seu dia, como as coisas vão acontecer e tente controlar melhor como as coisas vão acontecer. E aí, se der também, se der, porque cada um tem a sua rotina, sabe como é a vida, um pouco de atividade física ajuda. Alguma atividade física. Ajuda para tirar a ansiedade, ajuda para dar uma desestressada, ajuda para limpar a cabeça. Se der, se couber no tempo, alguma atividade física é interessante, não todo dia, não sempre, não pesada. Eu conseguia fazer pilates 2 vezes por semana. E era 45 minutos, 2 vezes por semana, era o que dava para fazer, mas me resolvia, tirava minha ansiedade, pelo menos diminuía a minha ansiedade, e era alguma atividade que eu fazia. Eu também não queria fazer nada tão intenso para não ficar muito pesado, então pilates era um negócio para mim, era ótimo. Inclusive depois que eu passei no concurso eu parei de fazer, porque parecia que era só para aquilo. Então, tem essa questão mais interessante. Bom, eu acho que aqui a gente pensou um pouco sobre o concurso como um todo, a questão do estudo de vocês, a questão de como vocês vão se preparar para a próxima prova, a questão do dia a dia de estudo, de como são as etapas de estudo para o concurso. Agora a gente vai falar um pouco sobre estudo de administrativo e tributário. Bom, já são quase... Vou falar um pouco sobre isso, depois eu encerro a aula. A primeira aula vai ficar um pouco mais curta, a segunda aula fica um pouco mais longa, que a gente já vai entrar no tema específico. Administrativo e tributário tem uma questão importante que vale uma aposta. Nos últimos 2 concursos da Defensoria Pública, no 6º e no 7º, houve um debate significativo sobre incluir administrativo e tributário nas fases seguintes da prova. Então, uma questão importante. Tudo que eu falei sobre estudos para a segunda e terceira etapa não vale nada para administrativo e tributário, porque ela só cai na primeira etapa. Então, só tem questões alternativas de administrativo e tributário. Então, vale desde já começar a ler a lei e responder a questão. Para administrativo e tributário, vale desde já. Mas tem que ter em mente que existe um debate interno na Defensoria sobre colocar essas matérias também nas fases, na fase dissertativa e na fase oral. Porque, de algum modo, a gente atua tanto do ponto de vista da administração interna da Defensoria, quanto, muitas vezes, da atuação externa da Defensoria, principalmente nos cargos de fazenda pública, em alguns cargos de gestão penitenciária e tudo mais, nos cargos de VEC, porque tem a questão da administração penitenciária, atua bastante com o direito administrativo. Direito tributário tem alguns aspectos no direito civil também envolvidos, e existe uma perspectiva de que existe um déficit dos defensores que entram, são aprovados nos concursos todos, de todos os defensores, em geral, como regra, né, nessas matérias, porque essas matérias não são cobradas profundamente no concurso. Então existe essa avaliação. Esse debate foi levantado agora para o edital do 8º. Se vocês forem puxar nas reuniões dos conselhos, quando estavam debatendo a formação da banca, o edital, tinha gente falando sobre isso, bastante gente, inclusive, levantando essa possibilidade. E é possível que esse debate surja de novo para o 9º concurso, e para o 9º concurso talvez seja trazido e reformulada a forma da prova. Não tenho informações sobre isso, não tenho como dizer nada sobre isso. Estou dizendo que houve esta conversa no 6º concurso, houve esta conversa no 7º concurso, houve no 7º, houve no 8º, provavelmente vai haver no 9º. E qual vai ser o desfecho dessa conversa no 9º concurso, eu não consigo garantir. Nem que vai manter a prova como ela é, nem que vai modificar a prova. Então o ideal é que vocês estudem o direito administrativo e tributário do jeito que ela é hoje. E se precisar, no meio do caminho, vai remediando, porque essa situação que é dada para todo mundo. O pessoal do 8º concurso teve que lidar com a mudança dos livros. Eram os mesmos livros desde Dom Pedro II, na prova da Defensoria Pública.
E o Márcio Alves da Fonseca, que é o examinador de filosofia e sociologia jurídica, resolveu mudar os livros no edital. Então todo mundo que estava lendo, estudando e se debruçando sobre aqueles livros, que sempre foram aqueles livros que caíram desde Espingarda de Pedra, teve que correr para ler os livros novos. Significou o seguinte: primeiro, que as questões eram mais simples. Qual que era o problema do Márcio? Por que ele mudou os livros? Porque ele já tinha perguntado tanto sobre aqueles livros que ele não tinha mais o que perguntar. Tudo que dava para perguntar sobre os livros ele já tinha perguntado. Então ele teve que mudar os livros. E aí então as perguntas sobre os livros, novas perguntas, agora são mais simples. Segunda coisa, todo mundo estudou menos. Porque todo mundo teve menos tempo de estudar os livros, os novos livros. Então todo mundo o nível de exigência diminui. Seja na prova dissertativa, seja na prova oral, o nível de exigência diminui. Então essas coisas acontecem no meio do caminho. Então se houver uma mudança e houver inclusão de administrativo e tributário na segunda e terceira fase, vai ser uma surpresa para todo mundo. Menos para vocês, porque eu estou falando isso agora. Mas vai ser uma novidade para todo mundo, e essa novidade vai pegar todo mundo meio que de surpresa, que todo mundo vai ter que se virar para lidar com isso. Então não se preocupem com isso agora, porque se mudar, todo mundo vai estar no mesmo barco. E também não se desesperem quando isso acontecer, se acontecer, porque está todo mundo no mesmo barco. Importante que vocês pensem que as pessoas são muito mais parecidas com vocês mesmos no estudo do concurso e nas coisas do concurso do que com aquilo que elas falam na internet e aquilo que elas falam nos grupos do WhatsApp sobre as 200 horas por dia que eu estudei e os 25 livros que eu li. Isso é muito gogó, em geral é mentira. As pessoas são muito mais próximas da vida de vocês, trabalham, estão estudando, estão fazendo cursinho, tem família. Ninguém consegue estudar tanto tempo assim, e quando consegue, mesmo assim, passa horas no Instagram e não estudando. Ou vendo Netflix, como eu fazia. Eu vi várias séries durante a época de estudo, eu não sei nem como eu passei no concurso. Bom, eu acho que a gente falou um pouco sobre administrativo. Então vamos falar. Administrativo e tributário. Então a gente vai começar com o tributário. Eu vou começar hoje falando sobre o ponto 1 do edital, que é o ponto mais básico, né, um ponto mais introdutório sobre as coisas meio chatas aí. E depois, semana que vem, o Guilherme vai vir. O Guilherme é um colega meu da faculdade e muito bom, procurador de Estado. Também vai falar sobre parte de tributos e tem muito mais conhecimento sobre isso do que eu. Então é uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto. Depois eu volto, ele vai, acho que das 2 próximas aulas, salvo engano. Depois eu volto e vou dar outras partes da matéria, depois a gente vai intercalando isso agora em agosto. Então as nossas matérias vão ser segundas. Tem uma quinta que eu vou dar aula porque eu troquei com o Rafael, que é um colega de trabalho. E eu vou dar todas as segundas-feiras até a metade de setembro. Depois eu só volto no ano que vem. Então quem faltar de segunda-feira, eu vou lembrar. E vou fazer uma praga antes da prova. Então é bom vocês virem segunda-feira. Que eu sou rancoroso. Mentira. Bom, então acho que é isso. A gente vai começar. Eu quis dar uma introdução e quis separar as duas partes da aula para dar essa introdução maior sobre todas as questões do concurso. E queria abrir agora para vocês saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso antes da gente encerrar. Não? Então fechou. Até a próxima.